Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa. Agora você deverá acompanhar pelas páginas 43 e 44. O assunto é numeral. Esta aula será mais rápida porque o assunto é pouco recorrente nos concursos. Porém, não é bom que a gente não fale sobre ele, né? Então, vamos ao numeral. Lembrando que dentro das 10 classes de palavras que nós temos na língua portuguesa, 6 são variáveis e o numeral é uma delas. Então, numeral é mais uma das classes de palavras variáveis. Então, é variável, ok? E vai indicar o quê? A posição, ou então o número de elementos, uma quantidade exata. Quando a gente fala em posição, por exemplo, eu fiquei em primeiro lugar no concurso, então primeiro é um numeral indicando a posição de alguém numa determinada série. Quando eu falo que eu comi 5 chocolates, então 5 é um numeral indicando a quantidade exata. Então o numeral pode indicar ou posição ou quantidade exata dos seres. Eles classificam-se em cardinais, olha, ordinais, fracionários, coletivos, multiplicativos. Simples de você saber classificá-los quando aparecerem num período para você. Então, cardinais são os numerais que indicam a forma básica dos números utilizados numa contagem. Por exemplo, é 1, 2, 3, 20, 50, 58, 60, 100, 1000. Isso é numeral cardinal. Pronto. Ordinal, então, é a forma dos números indicando a posição de um elemento numa série. Por exemplo, segundo, quarto, trigésimo, quinquagésimo e assim por diante. Os fracionários vão indicar uma quantidade também, mas uma quantidade dividida. Então, ele indica divisão. Por exemplo, meio, metade, 1/3, 2/3. Então, quando você pegou o inteiro, dividiu em partes, então, cada parte é uma fração. Então, cada parte daquele inteiro vai ser lida como um numeral fracionário. Por exemplo, dividiu o chocolate em 5 partes e comeu 2, então você comeu 2/5. Então, 2/5 é um numeral fracionário, indica uma quantidade que foi dividida. Coletivos é quando você tem um conjunto, um numeral que vai indicar um conjunto de elementos. Por exemplo, se você fala dúzia, dúzia te traz uma ideia de quantidade. Então, é um numeral, mas é uma quantidade exata formando um conjunto. Por exemplo, de 12. Não vão ser 13, não vão ser 11, vão ser 12 elementos, certo? Um semestre, não vão ser 3, 4 ou 7 meses, vão ser 6 meses. Uma centena não vai ser 90 nem 101, uma centena é 100. Então, quando você tem aquele numeral que te dá uma quantidade exata, mas indicando um conjunto de seres, aí você tem um numeral que nós vamos chamar de coletivo. E multiplicativo, como o próprio nome já indica, vai nos colocar num contexto da multiplicação. Então, é uma quantidade multiplicada. Por exemplo, ele tem o dobro da sua idade. Então, quer dizer que ele tem 2 vezes a sua idade? Então, a idade dele, a quantidade da idade de um, representa uma quantidade multiplicada do outro, né? Se é o dobro. Duplo também é 2 vezes, né? Por exemplo, tomei um uísque duplo. Então, se o costume é uma certa quantidade, eu tomei o dobro daquela quantidade. Então, é multiplicativo, sextuplo e assim por diante. Então, é só você identificar na frase a palavra que te lembrou oposição dos seres, para você classificar como ordinal, numeral ordinal, ou a palavra que te lembra uma quantidade exata, e aí essa quantidade você vai observar se é uma quantidade exata, simples, é cardinal. Se é uma quantidade, mas que lembra uma divisão, fracionário. Se lembra uma multiplicação, multiplicativo. E se lembra um conjunto de seres, coletivo. Ok? Ótimo. Uma observação que
vai ser muito importante, principalmente quando nós estivermos lá na sintaxe, quando nós estivermos fazendo análise sintática. Se o numeral aparecer lá para você, de repente você vai ter que saber isso aqui, ó. Se ele estiver acompanhando um nome, recebe a denominação de numeral adjetivo. Então, olha, mas eu pensei que era só multiplicativo, cardinal. Sim, o numeral tem aquelas classificações e, pelo motivo de estar ao lado de um nome, qualquer um deles qualquer um vai receber a denominação de adjetivo, por estar acompanhando. Então, ó, porque acompanha o nome, você vai chamar o numeral de numeral adjetivo. Quando não acompanha, mas representa o valor de nome, aí você tem o numeral substantivo. Isso é importante. Quando você chegar na análise sintática, a hora que você identificar, está fazendo análise sintática, descobriu o sujeito, por exemplo, tirou o núcleo do sujeito, aí ótimo. Tem um numeral ali? Tem um numeral acompanhando o nome, então ele é um numeral adjetivo, certo? Então, se for numeral adjetivo, ele tem uma determinada função na oração. Por exemplo, ele tem a função sintática de adjunto de nominal. Isso aqui é só para que você vá sabendo por que você está estudando numeral, certo? Não é só para você identificar, eu sei muito bem o que é um numeral e sei classificar. Sim, mas você tem que saber também que se ele estiver acompanhando o nome, ele é um numeral adjetivo. E se você estiver fazendo for uma análise sintática e aparecer lá um numeral adjetivo, a resposta que você tem que dar é que ele ali funciona como um adjunto adnominal. Olha a lógica. Ele é numeral adjetivo porque está acompanhando o nome. Então, se ele está acompanhando, ele está junto do nome, certo? Então, adjunto, adnominal. Olha esse exemplo aqui. 2 colegas passaram no concurso. Então, quem foi que passou no concurso? Ó, 2 colegas, tá vendo? 2 colegas. Então, aqui você tem o sujeito da oração. É a resposta que você teve para a pergunta que você fez aqui, ó, antes do verbo. Quem é que passou? Quando eu pergunto o que é que ou quem é que antes do verbo, a resposta é o sujeito da oração. Não importa se ele está antes, se ele estiver depois do verbo, vai dar a mesma, quer ver? Passaram no concurso 2 colegas. Você achou o verbo e pergunta antes do verbo. Quem é que passou? 2 colegas. Pode estar lá no final da oração, não importa. Ele é o sujeito, porque ele é a resposta que você teve para a pergunta feita antes do verbo. Ótimo, descobriu o sujeito. A hora que eu descubro o sujeito, às vezes eu preciso encontrar o núcleo, a palavra fundamental dele. A palavra fundamental aqui é colegas. Quem passou? Colegas. Então, é o núcleo. Aí está sobrando o quê? Um doisinho aqui. E aí você está estudando exatamente isso. 2. 2 é numeral. A hora que você olha para o contexto, você vê que o 2 está acompanhando o nome, o substantivo colegas. Então, é a hora que você fala assim, é um numeral adjetivo. Correto, é numeral adjetivo se você estiver fazendo uma análise morfológica. Se a banca estiver pedindo para você só a classificação dessa palavra aqui. Então, ótimo. Agora, se a banca estiver te pedindo função da palavra, função sintática, uma análise sintática, aí você vai dizer que esse 2 aqui é um adjunto adnominal. Toda palavra que tem função adjetiva, né, está ali ao lado do nome, vai ser uma adjunta adnominal na oração, ok? Então, o numeral vai fazer isso. Um adjetivo ao lado do nome pode ser a mesma coisa, um pronome aqui ao lado do nome vai ser a mesma coisa, um artigo a mesma coisa, certo? E assim nós vamos para a próxima. O 2 é um numeral par. Veja bem que o verbo está aqui, ó. O que é um numeral par? O 2. Então, olha só de você ter aqui um artigo, então esse 2 aqui está fazendo o papel de um nome, o nome daquilo que eu estou dizendo que é par. O que é que você está dizendo aí que é numeral par? O 2. Então, eu sei que 2 é um numeral, só que antecedido por um artigo, ele passa a ser um numeral substantivo. E os numerais substantivos, ou seja, aqueles que estão no lugar de um substantivo, sempre serão núcleos de um termo da oração. Por exemplo, núcleo de um objeto, núcleo de um sujeito. Aqui, por exemplo, o que é um numeral par? O 2, isso é o sujeito. Então, aqui tem o artigo, o 2 vai ser o núcleo do sujeito, ele é
o numeral substantivo. E é o núcleo do sujeito. Tá vendo? Então, é importante saber também, além de se ele é cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário, você tem que saber também identificar quando ele é um numeral adjetivo e um numeral substantivo, porque aí você já está adentrando a análise sintática, ok? Vamos à primeira questão. Vejam só, aos 9 anos e 3 meses de idade, Serginho está deitado embaixo das cobertas com uma calça de veludo de R$ 220, camiseta de 45, tênis que pisca quando encosta no solo, óculos de sol com lentes amarelas, taco de beisebol, jaqueta de nylon lilás, boné da Nike, bola de futebol de campo tamanho oficial, faltou o I aqui no oficial, 2 times de futebol de botão, CD dos tribalistas, joystick, Game Boy, uma caixa de bombom de cereja ao licor, 2 sacos de jujuba, um quebra-cabeça de 1.500 peças, um modelo em escala do F-117 desmontado, chocolate para uma semana, 3 pacotes de batatinha frita, novidade com orégano, 2 litros de refrigerante com um copo de canudinho combinando, 4 segmentos retos e 4 curvos de autorama, 2 trenzinhos, um de pilha e um de corda, controle remoto, 2 raquetes de ping-pong, 2 canecas do Mickey e nem adianta seu pai, do outro lado da porta, trancada pelo menino emburrado, dizer que sua mãe já volta. Ou seja, encheu o menino de coisas, não é à toa que o título do texto é Menino Cheio de Coisa, para ver se supre a ausência da mãe. Ele está emburrado do mesmo jeito. Mãe é insubstituível. Perfeito. Ao longo do texto, a fim de reforçar a ideia de acumulação, foram empregados vários numerais que podem ser classificados como ordinais, indica ordem, indica a posição dos seres numa série. Cardinais indicam a quantidade exata. Uma quantidade exata, é claro, todos indicam a quantidade exata, mas cardinais uma quantidade simples. Fracionários uma quantidade dividida e multiplicativos uma quantidade multiplicada. Se nós nem precisaremos repassar todos os numerais. Vamos ver, primeiro aqui é 9, 3, 220, 45, 2, 1.500, 117, 3, 2 e assim por diante. Tem mais, mas não precisa, você já sabe a classificação. Estão indicando quantidade, uma quantidade simples, não é multiplicada, nem dividida e nem é ordem dos seres. Então, você está diante de numerais cardinais. Perfeito. Na questão 2, João completou seu 75º aniversário. O numeral é, então vejamos, 70º. Pode ser com esse P mudo antes do T, mas também poderia ser sem o P, ok? Limpando, pode ser 70º, que é a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. 75º, que quer dizer 75, né? 75º, você diria que é cardinal, ordinal, fracionário, divisório, multiplicativo. Bom, divisório e fracionário está tudo no mesmo sentido, porque fracionário indica uma quantidade dividida, né? Tem essa classificação aqui. Mas, o que ele está indicando? Não é uma quantidade simples, ele está indicando tanto de aniversário que João já completou. Então, olha, está indicando uma ordem aqui, né? Então, nós temos o numeral ordinal. Perfeito. Leia os itens quanto ao numeral e marque a ponte alternativa correta. Numeral é a palavra que se relaciona ao substantivo, sim, numeral se relaciona ao substantivo, ou porque o acompanha, quando é numeral adjetivo, ou porque o substitui, né, quando é
numeral substantivo. Então, até agora está certo. Exprimindo indicações numéricas dos seres. Indicações numéricas quer dizer quantidades, né? Quando a gente fala em número, a gente pensa em quantidade, então indicando quantidades. Eu sei que indica também ordem, não falou que indica ordem, mas indica quantidade também, então não está errado. Mesmo que tenha faltado uma informação, ela não está errada, o que está aqui está correto. Então, beleza, o 1 está certo, então aqui, ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Não tem na letra C, então a letra C está fora e já eliminamos uma para facilitar. As indicações numéricas dos seres referem-se à quantidade, sim, os numerais se referem à quantidade, se referem à ordem, certo? Quantidade, o cardinal, a ordem, o ordinal, a uma multiplicação, sim, se eu falo, tenho o triplo das suas figurinhas, então eu tenho 3 vezes mais, está indicando a multiplicação, então está certo, ou pode indicar uma fração, ele comeu 1/3 do bolo, a quantidade dividida, certinho também, a 2, toda correta. Então, tem 2 aqui, não tem 2 aqui, já eliminei a B, a C já estava eliminada, não tem 2 aqui, então já estamos só entre A ou E. Os numerais cardinais, ou cardinais, expressam a ordem dos seres. Opa, a palavra ordem me faz pensar em ordinal e não cardinal. Achei uma errada. Então, aqui, ó, todos os itens estão corretos? Já eliminei também a letra E, porque já achei um erro. Então, já sabemos a resposta, mas ainda há 2 itens para serem analisados. Os numerais multiplicativos expressam aumentos proporcionais de uma quantidade. Multiplicações, certinho. Se ele é multiplicativo, está expressando um aumento proporcional à multiplicação que você está fazendo. Se é de 2 vezes, se é de 3 vezes, certíssima. E é exatamente, ela está aqui, ó. Os numerais fracionários expressam diminuições proporcionais de uma quantidade, divisões ou frações. É isso mesmo, expressa uma diminuição de uma quantidade, porque se eu dividir o chocolate em 5 partes, então 1/5 ó, representa só uma parte do inteiro. Então, está representando uma diminuição proporcional a quantas vezes eu dividi, eu fracionei o inteiro. Certíssima, encaixou tudo aqui na letra A, ok? Então, de numeral é só isso. A próxima aula nós vamos falar de pronomes e até lá, se Deus quiser.